E aí, gente, tudo bem com vocês? É o seguinte, vamos falar do jogo que acabou de acabar. Flamengo 1, Olímpia 0, jogo pela Libertadores, resultado super importante do Flamengo, porque o Flamengo precisava ganhar esse jogo, porque estava jogando em casa. E o Olímpia precisava ali segurar empate, tentou muito. Vamos comentar sobre isso. Antes, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, porque a sua inscrição é muito importante, sua curtida é maravilhosa. E seu comentário também é relevante pra caramba. Eu respondo todos os comentários aqui desse canal. É o seguinte, o Flamengo conseguiu uma vitória importante aí contra o Olímpia, apesar de estar jogando dentro de casa ali no Maracanã. Maracanã que estava bonito, a torcida estava apoiando o Flamengo, a torcida estava ali falando ali, torcendo para o Flamengo. A gente vê aqui, ó, infelizmente no primeiro tempo, o Flamengo teve 2 chutes a gol, o Olímpia não teve nenhum. O Olímpia que veio para jogar retrancado. Olha a quantidade de posse de bola do Flamengo. O Olímpia que não... Assim, eu falo o seguinte, cada jogo de futebol tem a sua estratégia. E a estratégia para mim de jogar de forma defensiva, assim, do jeito que é, sem ter aquele ímpeto de ataque, aquele ímpeto de correr atrás, eu acho que não é legal. Isso para mim é o anti-futebol. Eu, particularmente, não gosto dessa postura. O Flamengo que teve, o Olímpia teve uma postura muito, eu acho que é uma postura praticamente covarde, igual do Atlético de Madrid, lá na Europa. Não joga, mesmo você tendo, assim, tudo bem que o time do Arce não é um time de qualidade, é um time que veio aqui para atenuar o resultado e conseguiu, nas suas limitações, atenuar ainda mais o resultado aí que estava enfrentando o Flamengo. A gente vê aqui, ó, rapaz, teve um chute eu não sei se foi no primeiro tempo ou no segundo tempo, teve um chute ali do Olímpia que pegou na trave do Matheus, do goleiro do Flamengo, o Matheus, deixa eu ver, o Matheus Cunha. Meu amigo, ó. Foi um lance assim perigoso. Acho que foi no primeiro ou no segundo tempo. Deixa eu ver. Não foi no primeiro tempo. Ó, vocês viram que ele não conseguiu. O goleiro do Flamengo não fez nenhuma defesa, assim, tudo. Não. Eu acho que isso aqui é uma tática mentirosa, porque teve um lance ali no segundo tempo que a bola correu. O Matheus Cunha foi e defendeu assim, porque quase que ia ser o gol e tudo. Mas a gente sabe que, né, na característica ali do time do Olímpia é o seguinte, eles iam sim jogar para poder não perder. É isso, eles iam jogar dessa forma assim para poder segurar o resultado, para poder tentar decidir em casa. Quando o Gabigol, por exemplo, no início do segundo tempo, o Sampaoli meio que dá uma invertida aqui, tira o Bruno Henrique da ponta que ele estava jogando, vou botar aqui para vocês, tira o Bruno Henrique da ponta e bota ele mais avançado e deixa o Gabigol um pouco mais recuado. O Bruno Henrique no primeiro tempo estava muito preso aqui na ponta esquerda. Depois ele ficou mais no meio. E o que aconteceu? Aconteceu de ter a efetividade e a dupla funcionar, que é o Gabigol sendo aquele atacante de movimentação que a gente conhece, o do Gabigol, e o Bruno Henrique sendo esse atacante que fica ali no meio, que cabeceia. Ele subiu mais que todo mundo e conseguiu fazer o gol aí no segundo tempo. Assim, vale salientar, no final do primeiro tempo, a torcida vaiou o time do Flamengo, e com razão, porque o que acontece? Esse time aí, esse quarteto mágico, quarteto ali do Jorge Jesus, que é o Everton Ribeiro, Jorge Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol, era pra pelo menos fazer o gol, cara. Era pra ter feito o gol no primeiro tempo. Porque chance teve, como a gente viu aqui. Mas não conseguiu fazer. Eu acho o seguinte, quando joga com um time um pouco mais recuado, tem que ter uma posse de bola e uma transição ofensiva que o Flamengo não tem, infelizmente. O Flamengo a transição ofensiva do Flamengo, historicamente, ela é lenta. O Flamengo precisa de uma transição ofensiva mais rápida. E o Bruno Henrique, ficando mais fixo no ataque, ele consegue achar espaço e fazer gol, como aconteceu aqui com o Gabigol. O Gabigol cruzou para ele no segundo tempo, que teve essa mudança aí de posicionamento do Bruno Henrique, que o Jorge Sampaoli quis mudar. Ele mudou e conseguiu achar aí o gol em cima do Olímpia. Porque se não fosse essa perspicácia do Bruno Henrique de ficar ali sendo atacante fixo, ele não ia conseguir. Falando do
É assim, igual aconteceu, cara. O Pedro, ele arrumou confusão, assim, tava confusão aí tudo, nem foi pro jogo essa semana. E o Flamengo conseguiu achar aí o resultado. Eu acho que o Bruno Henrique, ele voltou tão bem que o ano passado, quando o Bruno Henrique saiu lesionado, naquele lance lá no jogo contra o Corinthians, aí o Pedro assumiu, voltou, aí fez a dupla lá, Pedro e Gabigol, foram artilheiro aí da Libertadores, Pedro maior. Agora o Bruno Henrique voltou e voltou com fome. Voltou jogando pra cacete. Eu acho, assim, o Pedro, ele vai ter que... Tudo bem que o Pedro é artilheiro do Flamengo, apesar de ser artilheiro do Flamengo na era ali do Vitor Pereira e tudo. Infelizmente, né, o Vitor Pereira não foi uma boa solução para o Flamengo, era melhor. Por exemplo, se o Flamengo continuasse com Dorival Júnior, ia ser muito melhor. Eu sempre falo isso aqui em todo vídeo. Mas o Flamengo... mas agora o Flamengo decidiu assim, o Bruno Henrique voltou e se estabeleceu ali. E infelizmente, o Pedro... pelas características que ele tem, o Pedro, ele joga basicamente com um atacante fixo 9. Já o Bruno Henrique, ele consegue se movimentar e tudo ali, e o time do Flamengo ganha mais mobilidade com o Bruno Henrique ali no ataque. Você não tem como tirar o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, nem o Gabigol, porque o Gabigol também ele tem uma característica diferente do Pedro, que é a movimentação. Apesar desse lance aí no segundo tempo, do Bruno Henrique ficar fixo ali na área, pulando e tudo, tendo fundamento da cabeça, o Pedro não sobe o tanto que o Bruno Henrique sobe. Mas o Bruno Henrique, ele se movimenta. Às vezes ele faz uma troca aqui com o Ayrton Lucas que fica bastante evidente que o Bruno Henrique, ele é efetivo. O time do Flamengo, ora o Bruno Henrique tá na esquerda, ora o Bruno Henrique tá na direita. Quando ele tá mais centralizado, o Gabigol também se movimenta muito nessa área ali do Arrascaeta e tudo. Eu gostei muito do jogo que o Gabigol fez. E assim, infelizmente o Pedro às vezes teria que mudar a forma de jogar para poder se movimentar mais. Ele é um cara grande, tudo assim, mas ele é um cara que, tipo assim, ele faz o pivô, só que o Flamengo hoje, pela forma que joga, ele não trabalha mais com um cara que segura assim, faz o pivô. Ele trabalha mais com um cara que, tipo assim, com um troque de bola muito intenso, como aconteceu na blitz que o Flamengo fez antes de sair o primeiro gol, que teve os toques de bola ali do Pedro, do Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, teve aquela posse de bola e trocou de posição, depois recebeu o passe do Gabigol e fez o gol. Então, assim, a solução pro Pedro era alterar a forma de jogar para poder ter espaço aí na equipe do São Paulo. E assim, parece que do jeito que eles estavam falando, o comportamento, parece que o São Paulo não estava tendo muito requisito com o Pedro e tudo. Eles estavam falando muito do Alan, né? Vamos falar agora do Alan. Por exemplo, a função do Alan é uma função defensiva. Eu percebi que muitas vezes ele não participa da questão da construção. Às vezes o Davi Luiz, ele estava avançando, aqui ele avançou como volante, e o Alan partia para a área defensiva. É um pouco esquisito isso, porque o Alan, ele era para participar daqui, igual o Gerson participa daqui, era para o Alan participar do passe, não o Davi Luiz. Davi Luiz não era para ser um volante, mas a qualidade do passe do Davi Luiz também é boa. Teve uma hora que ele quase fez o gol ali, eu achei interessante, né? O Wesley, assim, o Alan, ele joga como um cara defensivo. Então a gente vê aqui a questão de duelos e tudo, ó, ele... De 4 duelos ele venceu 2, de 3 duelos ele venceu 1. Ele parece que é um cara baixinho e tudo, mas interceptação 2. Assim, como ele é um cara que tá 6 jogos no Flamengo e 3 como titular, eu acho que ele tem que ter mais espaço. Eu vi gente reclamando aí no Twitter: mas o Alan não vale a pena tudo. Cara, o cara não tem nem um mês, acho que um mês no Flamengo. O cara tá começando no Flamengo. Então vamos ter paciência aí, gente. Não é tipo assim, você não é colocar... Acho que nem isso colocar o Pelé assim nos primeiros jogos. Tudo bem, igual o Messi lá nos Estados Unidos, ele nos primeiros jogos mostra jogo. Gênio assim. Mas dependendo do jogador, depende de uma
de lance e tudo. É igual o caso do Cebolinha, que tá perdendo espaço aí, tem que melhorar muito, porque Bruno Henrique tirou espaço de dois, do Cebolinha e do Pedro. Rapaz, contra o Flamengo, passo carreto. O Gerson, muito bom e tudo. O Gabigol eu não gosto que ele fica tentando assim, puxando, reclamando, né? Puxando foto, mas o Bruno Henrique apanhou pra cacete nesse jogo. Esse jogo foi, por exemplo, porque o Olímpia jogou de forma defensiva, o time jogou batendo muito. Jogou batendo demais. Mas é isso. Igual, por exemplo, aqui, ó. O Wesley. O Wesley, eu vi no jogo contra que o Flamengo tava reclamando do Flamengo contra o América. Mas o Wesley, ele sempre tá avançando. E o Sampaoli, ele prefere o ataque pelo lado do Wesley, lado direito, do que pelo lado do Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas que é muito bom, muito eficiente naquilo que ele faz, mas só que se o Wesley e o Ayrton Lucas subir, fica uma deficiência. Eu acho que é por isso que o Alan entrou, mas eu não entendi por que o Davi Luiz avançou. O Davi Luiz estava jogando mais aqui, ó. O Davi Luiz estava jogando mais aqui, ó. Um zagueiro jogando mais. Deve ser a orientação do São Paulo. O Alan voltar com a função defensiva. E o Davi Luiz, por causa da qualidade de passe, a gente vê aqui, ele avançar para poder ser esse cara de surpresa, porque parece que o São Paulo ele gosta de jogar com esses caras de surpresa. Me pareceu isso. O Davi Luiz aqui, ele tava muito como volante. Mas, ó, o Flamengo jogou bem. Essa vitória aí, ela é uma vitória importante que dá moral para o time chegar e ir lá no Defensor del Chaco e conseguir a vitória. Não foi uma vitória assim, com goleada que garantisse a classificação, mas é uma vantagem muito boa no mata-mata, porque o Flamengo com o São Paulo deixou de tomar gol, cara. Apesar do Olímpia jogar de forma defensiva e covarde, o Flamengo deixou de tomar gol aí, porque o Flamengo do São Paulo tomava 2 gols por partida, agora tá tomando menos gol. E parabéns pro São Paulo. E no gol do Bruno Henrique é interessante que depois do gol do Bruno Henrique, o Sampaoli, os jogadores foram abraçar o Sampaoli dizendo que estão do lado do Sampaoli e aprovando o trabalho dele. Assim, vamos ser sinceros, o Sampaoli eu não sou muito fã dele, mas o trabalho dele no Flamengo está indo bem. Está indo bem. Jogadores do Flamengo estão jogando maravilhosamente bem. Vamos ver aí num próximo jogo. Vamos ver aí lá no Defensor del Chaco para ver se vai defender. O que você achou do jogo? Que você gostou da forma que o Flamengo jogou? Você gostou do Alan? Você gostou do Davi Luiz ser um volante ofensivo? Deixa abaixo nos comentários. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado pela gente de vocês. Falou e até mais.